em São Paulo, porque ontem rolou aquele encontro do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês têm acompanhado desde o início do mandato do presidente Lula, eu ia dizer que eles têm discutido, não é verdade, não é? O presidente Lula tem feito uma série de críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que tem jogado na defesa, digamos assim, não é? Roberto Campos Neto foi indicado para o cargo por Jair Bolsonaro, em determinado momento na eleição do ano passado, usou a camiseta do Brasil, que era um símbolo do bolsonarismo, participava de um grupo de WhatsApp de ex-ministros de Bolsonaro. Por isso, e pela compreensão da economia, o presidente Lula tem resistência a ele. Pois bem, ontem o ministro da Fazenda, não é, Bia, conseguiu estabelecer um encontro, engendrar um encontro entre eles. E antes do encontro, o presidente do Banco Central passou pela Câmara dos Deputados e defendeu algumas teses que são música para os ouvidos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, certamente já para amaciar o encontro que aconteceu no começo da noite de ontem, né? Por exemplo, ele defendeu taxação de super ricos em audiência na Câmara dos Deputados, defendeu a alíquota maior de imposto para offshore. Foi mais ou menos por aí, né, Beatriz Manfredini? Foi exatamente por aí, Colombo. Inclusive, a defesa desses dois pontos, em que Roberto Campos Neto se disse super favorável, inclusive com esse super antes ali da palavra, eles são projetos que já foram colocados pelo governo federal para apreciação, para aprovação do Congresso Nacional. Então, Roberto Campos Neto foi de encontro mesmo a Lula nos temas e de encontro também depois, né, nessa reunião que eles tiveram mais tarde. Nessa audiência na Câmara dos Deputados, na verdade, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ele foi chamado ali pelos parlamentares para falar um pouco sobre a taxa básica de juros, a Selic, mas acabou sendo questionado sobre outros assuntos. E foi nesse momento, então, que ele disse que era super favorável à taxação de offshores, que são aquelas empresas que estão fora do país de origem da pessoa, né, que abriu, e também dos super ricos. A gente, inclusive, separou esse trecho da fala dele. Vamos acompanhar. Sobre a arrecadação dos super ricos, sou a favor da arrecadação do fundo exclusivo, sou a favor da arrecadação do offshore. Aliás, diga-se de passagem, no governo anterior tinha um projeto de offshore que a gente quis fazer, e acho que o relator era o Celso Sabino, se não me engano, o deputado Celso Sabino, que a gente queria fazer a taxação das offshore, né? E eu achava que a taxação, a alíquota para taxação tinha que ser mais alta. Eu pedi que fosse 10%, achei que 10% era razoável, voltou com 6%. Eu, inclusive, acho 6% baixo. Para todos que estão aqui, já deixo a minha opinião, acho que tem que taxar mais, né? E tinha uma preocupação com a erosão de base, que é você taxar uma coisa e depois a base ser evaporada. Então, essa é uma preocupação que eu mencionei, tanto na parte do fundo exclusivo, quanto na parte do fundo offshore. Roberto Campos Neto, inclusive, né, voltou a dizer que ele mesmo tem investimentos em fundos offshore, que continua sendo favorável, portanto, a essa taxação, e que desde o primeiro dia dele no Banco Central, ele declarou esses investimentos nesses fundos e que não tem conflito, não há conflitos de interesses. Ainda falando agora sobre a taxa Selic, ele fez uma relação desses dois projetos, né, em quais se posicionou aí de forma favorável. Diz que com esses projetos o governo federal vai conseguir aumentar a arrecadação, que é um dos objetivos aí do presidente Lula. Com isso, reduzir o déficit fiscal, o que pode ajudar, na visão de Roberto Campos Neto, o Banco Central, o Copom, a continuarem reduzindo a taxa básica de juros, a Selic, que sofreu aí nos últimos meses, juntando tudo, um corte de 1 ponto percentual. Então, na visão dele, esses projetos podem ajudar a que essa redução continue acontecendo. Colombo. Beatriz Manfredini conversando com a gente ao vivo, direto de São Paulo. Nós acompanhamos aí, então, trechos importantes de declarações do presidente do Banco Central, horas antes desse primeiro encontro, desde que Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o mandato no dia 1º de janeiro, com o presidente da República. Foi ontem, no comecinho da noite, né, Lívia? Exatamente. A gente